São as possibilidades. Aí nós vamos fazer um tribunal de penas, né? Rápido para ser. Se não escala e perde, você poderia ouvir, pô, mas não escalou o Cássio? Escalou e perdeu? Você fala assim, pô, mas o Walter foi o melhor em campo, você escalou o Cássio? Não é bem assim. Não, daqui a pouco, só por colocar as situações. No lado do Cássio não é bem assim. Você tira o Cássio para poupar o Cássio, para não ser mais o para-raio. Você bota uma galocha, uma bota de borracha nele, para ele não pegar essa eletricidade. Pô, mas não vai ficar... Ah, o Cássio saiu do time porque ele não estava bem. É muita coisa, entendeu? Você pode tirar e preservar, você pode tirar e alguém vai ler assim, tirou porque era o culpado. Estou dizendo as possibilidades, não é o que eu penso, sim, tá? Sim. Você pode tirar e preservar, você pode tirar e dizer assim, tá vendo? Tirou porque ele estava ocupado. Você pode botar e ele sobrar mais raio para cima dele e ninguém sabe se com ele ou sem ele seria... Então, uma rodada rápida. Para você era uma preservação, não seria... Pô, tirou o Cássio, a culpa é dele? Não, esse comentário existiria, porque muita gente vai comentar, cada um dá a sua opinião. Mas, ao meu ver, o Cássio estava o Caio estava na quarta também, nós mesmos, os dois, falamos a mesma coisa. Vocês falaram que ele ficaria, o Walter ficaria. Por quê? Por quê? Primeiro que o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Nesse momento, é o maior ídolo do Corinthians desse time aí, né? Não estava bem como o time não está bem. O time não está bem. O time não está bem. Sim. Aí você pega, ele é expulso, você põe o goleiro reserva, que é muito bom, e faz uma partida brilhante, porque o Corinthians, quarta-feira, não pode tapar o sol com a peneira, nem inventar história. Foi péssimo. O jogo foi péssimo pro Corinthians. O Walter salvou o Corinthians. Aí fez o gol aos 49, ganhou por 1-0. Vai jogar com o Flamengo domingo. Vai jogar com o Flamengo. Cara, olha a diferença de motivação de um pro outro. O Walter acabou de ganhar com o melhor em campo, fez uma grande partida e o time ganhou. O Cássio tinha sido expulso e o time não estava ganhando antes. E você olha pro Cássio na entrevista, você fala, dá tristeza. Porque foi 5, né? Não, você entende. Meu pensamento... Você acha que corre o risco de arranhar o Cássio? Sim. Então, o meu pensamento, que eu já vi muitas vezes aconteceu já comigo, e eu vi em elenco acontecer com grandes jogadores, passando por um momento desse, de o treinador, a comissão técnica conversar com o cara, não põe ele no banco, porque o Cássio não tem que ficar no banco de ninguém. Entendi. O Cássio não tem que ficar no banco de ninguém. Vai fazer um trabalho, dá uma semana, fica em casa, nem no com banco. A família, nem no banco. Depois começa a fazer um treinamento mais específico e um trabalho motivacional. Entendi. Bom, então, o raciocínio é qual é? A questão, o Cássio não é o culpado pelo que está acontecendo. Culpado. Até porque o Cássio vinham 4 bolas, 2 fáceis, uma muito difícil ele pegava e um milagre ele fazia. Agora, passaram a vir 12. E o milagre não está acontecendo porque o cara está desmotivado. 12 bolas. Então, assim, diante dessa situação toda, preservação, não deixar arranhar, vira culpado, não vira, eu queria só saber assim, você não escalaria o Cássio? Não, você escalaria o Cássio ontem? Não escalaria o Cássio. E entrada com o Walter também. O Noriega? Eu ia numa pergunta técnica para o treinador de goleiros. Falei isso na transmissão, tá? Eu acho que é uma decisão do treinador, muito mais do treinador de goleiros do que do técnico nessa hora. Chegar no cara, ele tem condição, ele está numa boa fase, numa má fase. Você vai. Se fosse na seleção brasileira, o Tite chegaria a Tafarel. O que eu faço? Mas eu faria isso. Não vai treinar o nosso time. Jogou tudo pro treinador de goleiro. Não vai treinar o nosso time, tá fora. É você? Eu manteria o Walter, mas é isso que o Casão falou, assim. O Corinthians tem jogado muito mal. Ontem, o Flamengo mandou 6 bolas na direção do gol, 5 entraram. Na quarta-feira... Só uma que era defensável. Na quarta, o Atlético Paranaense acertou 9 finalizações. Quer dizer, se não fosse o Walter, era pro Corinthians ter tomado uma sacola. Você botaria o Walter? Eu manteria o Walter. O Bodão? Nenhuma dúvida, escalaria o Cássio. Está sofrendo uma injustiça tremenda da torcida, um pouco da crítica. Eu e qualquer treinador faria isso. Alguns hoje se manifestaram, como o Muricy. Treinador nenhum pode ter o melhor jogador do time. Não fosse o Cássio, Corinthians, mesmo jogando mal em alguns jogos, não fosse o Cássio, o Corinthians não teria 18 pontos. E o que o Walter fez, parabéns, elogio. Cássio fez isso mais de 100 vezes. Como é que você vai tirar o melhor jogador do seu time?
o grande ídolo do time. Só uma pergunta. Impossível. Você como jornalista, o Cássio jogando, tomou 5 do Flamengo, o time perdendo, qual seria a sua coluna? Que nota você ia dar pro Cássio todo o jogo do Corinthians? Qual seria, Valdão? A pior ainda foi lá no Ceará, que ele foi expulso. Não, qual seria a sua nota? Que nota você daria? Nota quando? Ontem? Não, jornalista. Que comenta. Nota quando? Quando? Ontem? Mas o Durante o valor dele campeonato. tá Que acima de nota uma você daria atuação. pro Cássio? Não, mas tudo bem. Nota Bom, baixa. Porque você está falando que você não tem dúvida. Mas você não tem dúvida, mas você vai julgar o trabalho do cara. Qual nota você daria pro Cássio durante o campeonato, o Corinthians tomando de 5? Você ia falar isso? Não, o Cássio é o grande ídolo do Corinthians, a minha nota para ele é 8. Você ia fazer isso? Não, mas você ia analisar jogo por jogo, né? Então você, sem o Cássio, Walter 2, Walter 3. Escolhe um, Nori. É o Cássio, jogaria. Cássio, 3-1, Bodão, Cássio, 3-2. Pensando em todas as possibilidades, claro, com uma conversa, eu iria de Cássio, 3-3. Paulo César? Eu iria de Cássio e acho que está acontecendo um detalhe. Ele está completamente abandonado pela diretoria do Corinthians, desde aquela agressão que os jogadores do Corinthians sofreram após a derrota para o Fluminense no aeroporto de Congonha. Depois a diretoria praticamente franqueou o acesso de torcedores para pressionar os jogadores, entre eles o Cássio. Futebol tem que ter memória. Coração tem memória e futebol tem que ter memória. Foi num jogo de Libertadores contra o Vasco que ele fez o Corinthians se classificar. Na final contra o Chelsea ele pegou para burro. Emocionalmente ele está abalado, mas ele precisa de força. E talvez, fazendo com que ele continue a jogar, essa força virá. Agora, no momento, a diretoria o abandonou e por isso ele está tão fragilizado emocionalmente. Galvão Bueno empata ou decide a favor de Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que todos nós aqui estamos achando. Nenhum de nós está vivendo o vestiário do Corinthians e nenhum de nós está vivendo o dia a dia do Corinthians. Eu fiquei extremamente impressionado com a entrevista do Cássio ontem no fim do jogo. Eu nunca imaginei ouvir o Cássio dizer: se eu estou atrapalhando, é melhor eu ir embora. Isso me impressionou de forma muito forte. Eu escalaria o Cássio antes, por machismo, mas eu acho que tudo deveria depender, porque não é aquela agressão no aeroporto, não. A direção do Corinthians, é bom a gente lembrar que o ex-diretor de futebol do Corinthians é candidato a presidente agora. Né? E do lado do atual presidente, é candidato a presidente. Os jogadores estão meio que abandonados. Então, liberaram parte da torcida organizada para conversar com o Cássio e cobrar do Cássio antes de um jogo. Isso é uma coisa absurda. Isso é uma coisa ridícula. Então, é preciso saber o que está acontecendo. Eu, se sou um treinador que estou chegando agora, e ontem o Mancini disse, eu tenho 6 dias de clube. No sábado, para escalar, ele tinha 4 dias de clube. Então, eu acho que dependeria muito da conversa que ele teria a ter com o Cássio. Como é que você está, meu filho? Você é o maior goleiro da história do Corinthians, como diz o Casagrande. Você é diretamente responsável pela conquista de um título mundial. Como é que você está? Você quer jogar? Você prefere ficar um tempo com a sua família que está sendo assediada pelas redes sociais? E as redes sociais hoje, quando assediam uma pessoa, elas são cruéis. Então você prefere se poupar um pouco? A gente joga com o menino que foi muito bem na quarta-feira. Quem é que estava aqui antes de eu chegar? Quem é que treinava o goleiro? Vamos conversar entre nós aqui. Não é uma questão de escala, não escala, é bom, não é? Claro que ele é bom, claro que ele precisa de força. Nenhum de nós está vivendo o dia a dia e o vestiário do Corinthians. Todos nós aqui respondemos o que nós achamos.